privilégio, né? E uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, a gente não vamos ministrar aula, né? Não vamos trocar experiência e também não sou professor, vim só mediar, né? Conhecimento de vocês que eu sei que vocês já têm. Na verdade, aqui, sobre esse assunto que a gente vai falar, eu acho que mesmo aqui na plateia tinha pessoas que podiam estar aqui no meu lugar para estar ministrando essa matéria. Mas nós estamos aqui na tentativa de colaborar, né, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Ainda estou com a versão antiga, mas o conteúdo é o mesmo que vocês têm aí. E nós vamos tentar avançar no nosso assunto hoje, o máximo que a gente conseguir. O assunto é bastante extenso, a gente não vai esgotar, né, esse tema, ele é muito vasto, mas a nossa apostila, ela tem assim, o tema de forma bem concisa, e vai dar para a gente ter uma ideia do assunto. E a intenção nossa, se for possível, nós chegarmos até onde você encontra o título aí de Estratégia, Princípios ao assumir uma nova posição de liderança na igreja. A ideia é a gente chegar, pelo menos foi o que nós planejamos aqui com vocês. Então, conforme eu gosto da participação de todos, né? Então eu vou ficar aqui falando o tempo todo. E peço também que me ajude na leitura. E para isso eu vou precisar de um microfone a mais aqui, porque cada um que for ler, eu pediria que o microfone, até por conta da filmagem, né? Eu vou iniciar a leitura aqui, só para dar o pontapé inicial, vocês acompanham aí comigo. Ok? Conceitos gerais de liderança cristã, né? E o que é uma liderança cristã? Na introdução aí da sua apostila, diz o seguinte: uma reflexão mais profunda sobre o assunto nos leva a concluir que em tudo na vida somos dependentes de um certo tipo de liderança. Definição: liderança cristã é o exercício de certas qualidades e habilidades dada pelo Espírito Santo ao crente. E no objetivo, a finalidade principal é a edificação e o aperfeiçoamento da igreja como corpo de Cristo. Eu vou ler aqui essa referência que nós temos aqui, essas referências iniciais, só para a gente entrar nessa introdução do tema, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 28, que nos diz o seguinte: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Ok? Então a gente já pode observar que a abordagem da nossa matéria é uma abordagem bíblica, né? E no versículo 7, que é o objetivo da liderança, aqui a referência que fala sobre a definição, versículo 7, ele diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que Deus entregou a cada um de nós ferramentas para serem utilizadas, e nós é que precisamos cuidar dessas ferramentas. Então nós precisamos cada vez mais ser hábeis, né, para usar adequadamente as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição.
Então, por isso que o versículo diz assim, que ele dá, né, vem de Deus, mas ele dá para o que for útil. Então não adianta nada todo o conhecimento, toda a informação que você recebe, e se você não aplica isso. Então é necessário que a gente pegue isso e leve isso para frente, leve avante. Então essa é a proposta da liderança. Então você já observa o seguinte: liderar é conduzir, e conduzir pessoas, né? E você precisa conduzir bem, para que as pessoas tenham segurança, para que as pessoas se sintam bem debaixo da sua liderança, e você possa realmente, vamos dizer assim, atender, talvez, não tudo que ela queira, mas segundo o propósito, né? Atender ao propósito, ou seja, levar as pessoas a entender esse propósito maior, e ela, através de você, enxergar isso. Ok? Então vamos continuar aqui, ó. Características gerais de um bom líder na igreja. Primeiro, é chamado por Deus para um determinado tipo de ministério. Segundo, seu ministério é para servir a igreja. Terceiro, seu ministério é praticado de forma pessoal. E quarto, seu ministério é comprometido com o Evangelho. Então, o que acontece? Nós temos alguns modelos de liderança hoje, né? Principalmente na administração moderna, se fala muito sobre a liderança mecanicista, né? E a liderança orgânica. A liderança mecanicista, ela tem uma visão hierárquica, né? Cada um tem a sua posição dentro daquela organização, e todos olham de baixo para cima, né? Então você está aqui na base da pirâmide e você está olhando a liderança que está em cima. Vamos esperar o que vai vir de lá. Mas a liderança orgânica, que é a liderança moderna hoje, que as empresas têm se preocupado que isso é uma, vamos dizer assim, uma abordagem diferente hoje. Essa liderança vê a corporação ou vê a empresa como um organismo, ou seja, todos têm o mesmo valor. Por quê? Mesmo que seja um chefe, um diretor, se ele chega num setor, pode ser no chão de fábrica, mas aquela pessoa ali onde ela está atuando, ela é autoridade, então ela precisa ser respeitada. E Jesus sempre olhou a igreja dessa forma, como esse corpo, como esse organismo vivo, e sem diferenciar ninguém. Então essa visão que a administração moderna já está enxergando é uma visão bíblica, né? Onde a gente vê o que? A igreja como um corpo. Esse corpo, ele devidamente nutrido, ele devidamente alimentado, ele devidamente atendido, todos os seus órgãos vão funcionar adequadamente, e nenhum é mais importante do que o outro. A Bíblia não fala isso? Que todos têm a sua importância dentro do corpo? Eu não posso dizer que o pé é mais importante do que a mão, eu não posso dizer que o nariz é mais importante do que os olhos, porque todos têm a sua importância desde que esteja dentro do corpo. Então, nós vamos caminhar por aí, tá? Essa vai ser a nossa trajetória. Agora eu vou pedir já para me ajudar na leitura aí, para não ficar falando sozinho, daqui a pouco vocês vão começar por aqui, ó. O Netinho está cuidando aí da. Continua a leitura aí dessa página até o fim, por favor. Entendemos que uma liderança cristã é levantada e apontada por Deus para a administração da sua igreja,
O emprego do termo cristã na liderança da igreja faz grande diferença entre os diversos estilos de liderança existentes no mundo secular. No mundo secular, os líderes são oriundos da sua própria capacidade inata de liderança, do poder financeiro, do espírito de bravura nos negócios, da tradição de família. Ok. Então, na verdade, o que acontece, né? A visão secular ainda é muito forte, principalmente nos países em desenvolvimento, países como o nosso, Brasil, por exemplo, a gente ainda tem vamos dizer assim, essa tradição de trabalhar dessa forma, tá? Os cargos e as posições bem segmentados, bem sedimentados, não há mistura, não há troca, então sempre as pessoas aqui embaixo aguardando que alguém lá de cima tome a decisão, ou seja, não existe uma interação. É isso aqui que esse texto quer dizer para nós. E a outra coisa também é o seguinte, é que a liderança muitas das vezes aquele que tem um pedigree, um nome de família, né, que vai ocupar a posição do pai. De repente o pai que tem um recurso financeiro considerável manda ele estudar nas maiores faculdades, institutos técnicos e tudo mais, investe na formação, diz: não, meu filho vai me substituir, ainda que ele não tenha nenhuma capacidade para aquilo ali, mas ele vai sendo trabalhado, ele é simplesmente o quê? O filho do dono, né? Então, se é o filho do dono, ele vai ter que ser. Então, essa não é a proposta da igreja. Aí vocês podem até, de repente, aí estar pensando, né? Puxa, mas está mais ou menos parecido, né? Mas não é a proposta bíblica, não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que venha dele, a direção é dele, e nem sempre é aquele que as nossas lideranças muitas das vezes quer que assuma, né, a posição. Vamos lá. Aí você passa isso, passa para ele, faz a leitura, por favor, do 2.1 inteiro, aí para no 2.2, tá? Isso. Perspectiva bíblica da liderança cristã. A liderança orgânica. Conceito. Trata da liderança da igreja como organismo vivo, o corpo de Cristo. Partindo desse ponto de vista, a liderança orgânica tem as seguintes características quanto à sua natureza. São irúnicos e uma escolha divina, são classificados por Deus, são caracterizados por sua natureza de servo. Quando a sua fidelidade, fiel à palavra de Deus, fiel à leitura e meditação da palavra, fiel ao chamado, fiel à doutrina, fiel à autoridade superior, quando as suas classificações Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escrevendo a Tito, a escritura de Pedro. Ok. Então são só pontuações a respeito dos temas, mas quando nós estamos falando aqui de liderança orgânica, ou seja, uma liderança dentro desse organismo vivo que é a igreja, Colossenses 1,18, ele nos fala que Cristo é o principal, é o cabeça, né? O texto vai falar sobre isso. E nesses textos aqui em que a gente diz quanto à natureza, por exemplo, é oriundo de uma escolha. Em Êxodo a gente vê quando Deus escolhe Moisés, né? Moisés dá toda aquela desculpa dizendo das suas condições, que não sabia falar, e aí Deus aponta a Arão, seu irmão, que falasse por ele.
até para ele se sentir um pouco mais seguro, mas a liderança estava em Moisés. Só que a gente sabe como é que Moisés foi criado. Moisés foi criado para ser faraó, ele foi criado para reinar. Então, dentro do plano de Deus, Moisés já veio sendo preparado para ser o que foi, o grande líder da nação de Israel, do povo de Israel. A gente, de repente, talvez você pense assim, mas eu não tenho pedigree, árvore genealógica que Moisés teve, e a sorte que ele teve de, ainda que, vamos dizer assim, tendo sido quase morto quando criança, mas foi criado pela própria mãe dentro do palácio. Mas eu entendo o seguinte, que o fato de você estar aqui, você está buscando conhecimento, você está aqui querendo servir melhor, então eu entendo que você está se preparando para aquele momento em que Deus vai precisar de você. Então pode não ser agora, dentro de um ano, dentro de 2, mas dentro de 5 ou 6, não importa, o tempo é de Deus. Nós precisamos estar preparados para que Ele diga assim, olha, agora eu preciso de você, vem. Ah, não, Senhor, não deu, não me preparei, eu não fiz o CFAO, eu não sei o que é isso, não sei como é que vou fazer, e agora? Mas aí a hora que houver, a porta abriu, você está lá na porta já. Ok? Então é exatamente isso que esse assunto, esse tema quer trazer para nós. Quando também, da mesma forma, Davi, aparentemente Davi era a pessoa menos capacitada, aparentemente, mas ele foi preparado por Deus para assumir a posição que assumiu. Quando ele mata o urso, ele mata o leão, cuidando das ovelhas. Então é uma pessoa realmente que tinha uma capacidade de trabalhar muito grande. E outra coisa, não adianta você, num banco, querer entender o que é liderança. Liderança se aprende servindo. Quem mais lidera é quem mais serve. Foi isso que Jesus ensinou. Então, quem quiser ser grande, que faça o quê? Que sirva a todos. A liderança de Jesus é uma liderança servil. É uma liderança que você serve as pessoas. E quanto mais você serve, mais reconhecimento acontece, mais as pessoas entendem que você tem as condições necessárias para ocupar a posição de liderança. E é isso que o texto de 1 Samuel quer dizer, quando Davi foi escolhido. No caso também de de Neemias, da mesma forma. Neemias era um copeiro, lá um serviçal, lá na corte do rei, e ele foi levado como cativo, mas ele serviu com fidelidade, ele serviu com honestidade, o tempo todo servindo ao rei, a tal ponto de ele ser muito próximo do rei. E aí, a tal ponto que o rei sabia até quando ele estava triste. E quando encontrou ele triste, disse: o que está acontecendo? Eu recebi notícias muito ruins, e a Bíblia diz que ele estava orando e jejuando diante de Deus, buscando a Deus. Isso é uma posição de líder. Depois que ele sai dali do palácio, em que o rei dá todas as condições para ele retornar, ninguém teve dúvida que ele era o líder que deveria ocupar a posição para reconstruir os muros de Jerusalém. Ok? Então, quanto mais você serve, mais você galga posições. Então, na verdade,
a escada para o alto, ela não sobe, ela desce. Então, ou seja, quanto mais você desce, quanto mais você se humilha, quanto mais você se apresenta como servo, quanto mais você suporta as pressões, que mesmo que a gente está aqui na igreja, nós não somos santos, não somos anjos. Se fôssemos anjos, já não estaríamos aqui, né? Já teríamos sido tirados daqui. Aqui não é o nosso lugar, somos seres humanos. E aí, irmãos, a gente é lixado um pelo outro, né? A gente é limado, mas isso faz parte mesmo do preparo do corpo de Cristo. Isso faz parte, a gente aprender a suportar uns aos outros, aprender a amar de verdade quem muitas das vezes não te ama, você estender as mãos. Então, isso aí vai acontecendo de forma natural e as pessoas vão reconhecer: puxa vida, se fosse eu, não teria esse procedimento, não agiria desse jeito, eu não levo desaforo para casa. Mas não é essa a proposta, não é essa a ideia. Eu fico imaginando o pastor Manuel, quanto sabe que ele não pode, né? Quanta coisa que ele não sofre aqui. Se um dirigente de congregação ali já passa situações tão constrangedoras e difíceis, pelo menos o que a gente ouve aí, o que acontece, de afrontas que sofrem, até de ameaças. Isso aí infelizmente, é comum acontecer. Não deveria, mas acontece. E muitas das vezes, mesmo aquela pessoa que causou tanto mal, depois vem bater na porta, volta e recebe ajuda. Por quê? Porque é alguém que foi talhado para isso, alguém que foi trabalhado e que é realmente aquele líder reconhecido por Deus e pela igreja. Ok? Bom, vamos lá, 2.2. Lê para a gente. Jesus Cristo é o modelo de um líder orgânico. As características espirituais de sua liderança são comprovadas pela atitude em relação às pessoas e ao trabalho. Em relação às pessoas, Jesus guiava por meio do exemplo, misturava-se com o povo, honrava as pessoas, repreendia quando necessário. Pode ir até terminar aqui, até o 2.3, aí separa. Em relação ao trabalho, Jesus tinha uma visão, era comprometido com sua missão, detectou a necessidade, questionou a experiência, levantou recursos humanos e considerou os números. Amém. Olha só, meus irmãos, então, já que a gente está falando de liderança orgânica, nosso irmão leu aqui, as características espirituais de sua liderança são comprovadas nas suas atitudes. Por exemplo, Jesus guiava por meio do exemplo. Quando Jesus, ali, o texto fala sobre isso, quando Jesus se apresenta para ser batizado por João Batista, e João Batista diz: não, eu tenho que ser batizado por ti. Ele disse: não, faça desse jeito para que se cumpra. Então observe, irmãos, que muitas das vezes você pode ser um líder. Você não vai chegar para alguém e dizer assim: olha, você sabe com quem você está falando? A gente tem mania, de dar essa carteirada, Sabe quem eu sou? E na verdade Jesus poderia ter todas as condições para fazer isso, Dizer assim: eu vou te batizar mesmo, que eu que tenho que te batizar mesmo. Você é menor do que eu. Mas Jesus chegou e se humilhou e disse assim: olha, faça, porque tem que cumprir o que está escrito. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu me lembro uma vez que eu fui abordado por um comando da PM, e aí eu tinha certeza que eu estava com toda a documentação em dia, tudo pago,
Só que tem um problema, né? Você paga o IPVA, mas o licenciamento vem depois, alguns meses, para você pagar. E esse licenciamento é que, apesar de ser a taxa menor, mas tem um valor grande para dizer que você está regular. E daí o soldado pediu só o meu CNH, eu entreguei só o CNH. Né? Aí ele identificou e foi verificar no sistema. E olhou lá e disse: olha, o senhor está com o documento atrasado. Aí eu disse: rapaz, eu tenho certeza que eu paguei. Aí liguei para a esposa, pedi a esposa para vir buscar, trazer para mim o documento, que eu devia ter esquecido em casa. Acontece que realmente eu não tinha pago. E daí, aí ele pegou isso assim, pegou o selinho e tal, e disse assim: preste o seu RG. Aí ele deu o RG para ele. Poxa vida, por que o senhor não falou antes? Não, faça o seu papel, cumpre o que está escrito. Mas eu vou ter que recolher seu carro. Não tem problema, não pode recolher. Minha esposa já está aí de carro, não vai levar para casa. Cumpre o que está na lei, eu sou melhor do que ninguém. E aí ele recolheu meu carro, mas custou caro. Mas aí foi bom, porque eu aprendi, né? Agora eu não deixo mais atrasar de jeito nenhum. Já boto na minha agenda ali que vai vencer tal data, né? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, seja com quem for. Nós somos servos e estamos aqui para servir o corpo de Cristo. E não existe privilégio maior do que isso. E Jesus tinha essa visão. E nós precisamos ter a visão de Jesus. A mesma visão que ele tinha tem que ser a nossa visão. Porque essa é a visão de você realmente liderar no corpo de Cristo. Continuando aqui, ele se misturava com o povo. Então, um líder não é aquele que fica distante do povo. Jesus estava todo o tempo com o povo. E outra coisa, nesse capítulo 4 aqui, diz que ele percorria a Galileia, curava seus enfermos, né? Providenciava pão para eles, e eles, de uma certa forma, se sentia bem em estar ali e ser liderado por Jesus. Por quê? Porque ele não era uma pessoa dizendo assim: vai e faz, vai lá e faz isso para mim. Essa é a liderança, o quê? Mecanicista, hierarquizada. Ele dizia assim: não, eu vou junto com vocês. Quando ele olha para a multidão e diz assim: olha, eu tenho pena da multidão, já estão o quê? Há 3 dias caminhando comigo sem comer. O que vocês têm aí? Só temos 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia não diz que Jesus multiplicou os pães. A Bíblia só diz que Jesus pegou aqueles pães e deu graça. Mandou todo mundo sentar, olha o líder, né? Mandou todo mundo sentar e disse assim: agora vocês dá-lhe de comer. A multiplicação aconteceu à medida que eles iam distribuindo. E se ele multiplicasse antes, matava todo mundo afogado em pão e peixe. E aquela multidão toda ia fazer uma montanha de pão e peixe. E Jesus então, e outra coisa também, outra característica da liderança, irmãos, tudo que a gente puder fazer, todas as nossas atitudes, elas precisam ser pedagógicas. Então a pessoa tem que olhar para você, na sua atitude, e ela dizer: aprendi mais uma coisa, né? Aprendi você me ensinou mais alguma coisa. Você tem que marcar a vida das pessoas. E era isso que Jesus fazia com a sua liderança. Quando Jesus vai ser interpelado esse texto aqui, quando está escrito aqui que ele honrava as pessoas, em Mateus 11, João mandou os discípulos ir lá perguntar se ele era realmente o Cristo. Jesus mais uma vez poderia chegar e dizer: vai dizer para ele que sou eu mesmo. Mas olha, não, fala o seguinte, fala para João que os cegos veem, que os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Ou seja, as atitudes dele falavam quem ele era. E ele poderia dizer assim: olha, eu sou maior do que o seu mestre. Mas, no entanto, ele diz assim: não só fale isso para ele. Ou seja, honrando a João. Continue lá como discípulo deles. Continue se servindo a João. Continue honrando a João. Porque ele é um profeta de Deus. Porque ele é um enviado de Deus. Ok? Então a gente, no mundo secular, as pessoas precisam falar mal dos outros para de repente crescer, né? Para que elas possam obter de repente uma posição. Você sabe que quem detém conhecimento detém poder. E aí, se você tem algum tipo de conhecimento e você revela isso para alguém no cargo superior a você, isso pode te beneficiar. Ok? Essa é a visão mundana. Mas, no entanto, quando você tem um conhecimento, você divide esse conhecimento e faz uma pessoa crescer também, ainda que ela passe você, que ela ultrapasse você, era a visão que Jesus tinha. Importa, né, que ele cresça. João Batista foi tão impregnado com esse sentimento, que diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Não precisa se preocupar. O seu chamado é específico, a sua posição é específica, ninguém vai atropelar as coisas. José, vocês conhecem bem a história, foi lá para o calabouço, foi lá para o fundo, né? E lá Deus reconheceu, foi reconhecido e depois foi ser governador. Então é Deus que faz essas coisas conosco. E ainda continuando, diz aqui que Jesus tinha uma visão. No capítulo 4 de Mateus, versículo 18 a 20, que é o texto, diz que Jesus viu dois irmãos, Pedro e André, pescando, e disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de alma. Eu gosto sempre de estudar assim, fazendo anotações e tal, até para a gente lembrar depois. Mas olha que interessante, irmãos, o líder ele tem que ter visão. Se você está dirigindo uma igreja, se você está dirigindo um departamento, você precisa olhar assim para a igreja e dizer: puxa vida, você olha para uma pessoa, não pela sua capacidade muitas das vezes, mas Deus te mostra as pessoas e você convida: vem cá, você não gostaria de trabalhar comigo nesse projeto? Você não gostaria de agregar aqui? Eu sei que você... eu não tenho capacidade. Eu não estou chamando porque você é capacitado, eu quero saber se você gostaria. E você apresenta a visão para a pessoa. E a pessoa: puxa vida, sempre sonhei com isso. Deus já me falou sobre isso. Já me falaram sobre isso. Um irmão usado por Deus, um dia lá atrás, falou que eu deveria trabalhar com isso, mas eu não sabia nem como. Então, Jesus, quando ele olha e vê aqueles dois homens lá pescando, assim: puxa vida, vocês são bons pescadores, preciso de vocês, vem comigo, vou fazer de vocês pescador de homens, pescador de almas, né? Então, quando a gente faz um paralelo, a gente sabe que pescador, por exemplo, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que, se ele for impaciente, ele não pesca nada. Muitas vezes ele passa horas ali até um peixe morder a isca. Tem que preparar a isca correta. Não é qualquer isca que você vai pegar qualquer peixe. Tem a isca correta para o peixe correto. E isso tudo, são habilidades. Não é assim também? Para você ganhar uma alma para Jesus? Às vezes você tem que ser insistente, você tem que ir lá visitar ele, você tem que ir lá falar de Jesus, e visitar, e orar por ele. Você vai regando, vai lançando a isca correta, quando vê, ele está aqui na casa de Deus. Então, nós precisamos, eu costumo dizer o seguinte, que
um líder, um dirigente de congregação, um pastor, presidente, um dirigente de departamento, ele precisa ter visão de Deus. Precisa olhar para as pessoas assim e pedir, logicamente, segundo a orientação do Espírito Santo, e chamar a pessoa, conversar com ela e compartilhar a visão de Deus para aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. Ele compartilhou, assim, ó, vem comigo, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Eles vieram e começou a ver aquilo que Jesus fazia. E Jesus ia curando, ia libertando, Jesus ia salvando, perdoando pecado. E o que os 12 fizeram depois? Repetiram exatamente o que Jesus ensinou. É o princípio da liderança, né? É agregar para dividir, né? Uma outra coisa também, diz aqui, era comprometido com a sua missão. João 4,34 diz aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, quando os discípulos voltam, oferece comida para ele, né? E ele disse, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, o líder, ele não perde foco. Verdadeiro líder, ele não se distrai. Ele tem um foco, ele tem uma chamada. Então ele segue aquela meta, ele segue aquele objetivo e não deixa nada distrair ele. Então Jesus era desse jeito. O nosso modelo de liderança é Jesus, né? Outra coisa, João 6,6 questionou a experiência. Então Jesus, de vez em quando, ele soltava algumas pérolas, mas para causar questionamento. Quando você causa questionamento, quando você, a Bíblia fala que Jesus usava esse método para experimentar. Quando você experimenta alguém, o teu desejo é tornar aquela pessoa experiente. E uma pessoa experiente, ela tem a capacidade de liderar, né? Você pega, por exemplo, um funcionário no chão de fábrica. Se for uma empresa, que é uma empresa que ela gosta de agregar e de... tem um termo técnico para isso, eu não lembro agora, mas é uma empresa que, por exemplo, que ela valoriza a sua mão de obra. Então ela prefere pegar uma pessoa de baixo, investir nela e levar até a posição de direção da empresa. É muito melhor do que você pegar uma pessoa dentro de uma faculdade sem experiência, uma pessoa que não veste a camisa daquela empresa, né? Que não soa, pode até vestir, mas não soa. E aí a pessoa chega sem conhecimento e vai trazer problema para a empresa. Mas você pega alguém no chão de fábrica, investe nele, paga a faculdade dele, cursos técnicos, e é a pessoa que tem empatia dentro disso aí, já foi trabalhado lá, já foi bicho lá, né? Então, poxa, eu vou investir nessa pessoa. Um camarada se dá bem com todo mundo, ele é alegre, todo mundo gosta dele. Um camarada que, mesmo que seja para varrer o chão, um local que ele limpa, você está sempre brilhando, está perfeito, não tem um pingo de óleo no chão. Essa é a pessoa. Então, o líder tem que ter essa capacidade de não só olhar aqueles que estão à sua volta, porque nem sempre a pessoa chamada por Deus está ali perto de você. Às vezes é um Davi que está lá no campo, né? E precisa, então, o líder tem que ter essa capacidade, essa visão macro, mas ele enxergar valores. Jesus era desse jeito, né? Então nós precisamos entender como é que é essa liderança orgânica, né? Então, às vezes você experimenta alguém, tipo assim, poxa, eu quero dar uma oportunidade a ele, mas deixa eu dar uma experimentadinha nele, né? Aí o camarada, opa,
Não esperneou não, aceitou. Aí você dá mais uma oportunidade. Então Jesus utilizava esse método, para que a pessoa, às vezes você chega, né? A Bíblia diz que o obreiro que é chamado, ele deve ser primeiro o quê? Experimentado, e depois sirva. Então hoje, né, os nossos líderes, se ele tentar experimentar um obreiro, nada sobe desta mão, né? Você assim, puxa vida, esse pastor não tem visão, está me maltratando. Não, eu sou da época que pastor lá no Rio de Janeiro xingava o obreiro assim na minha frente, eu novo convertido. Camarada, o pastor chegava e disse, você é um vagabundo, então sem vergonha, vai ser crente. Eu disse assim, meu Deus do céu, será que estou no lugar certo? Mas depois a gente ia ver aquele irmão que foi ofendido, aí começa a assumir uma igreja, assume um campo, mas passou. É doído, ainda mais naquela época, né? Naquela época eu fui de novo convertido a evangelista no Ministério de Madureira, lá no Rio, né? E aí eu conheci o pastor Paulo Macalão, né? Pastor Alípio da Silva, que era o vice dele. Pastor Alípio, eu via ele aqui, eu passava por aqui. Pensa num homem rude, um homem de Deus, mas gostava das coisas certas, e está certo, né? O pastor Paulo já era mais suave, mais tranquilo, mais sossegado, falava. Ele não. O obreiro, quando ele era chamado por ele, meu Deus, o pastor Lico me chamou agora, vai ser comigo. Então era desse jeito, irmãos. Mas Jesus não era muito diferente, não. Uma outra coisa também é o seguinte, que muitas das vezes você não tem todas as respostas, né? Você não tem. Mas Jesus, quando ele vê aquela multidão e todo mundo sem comer, ele disse, olha, o que a gente tem aí? Tem um menino aí com um lanchinho aí. Mas o que é isso para essa grande multidão? O líder tem uma visão além. Aqueles que são liderados, muitas das vezes, ele tem a visão mais curta, porque ele tem a visão daquilo que ele está, do mundo em que ele está vivendo, aonde ele está servindo. E o líder, ele tem a visão para frente. E às vezes, aquilo que você está se defrontando é um momento desafiador para a sua liderança. E você precisa trazer confiança para o seu liderado. Foi o que Jesus fez. Só tem um lanchinho, manda todo mundo sentar. Jesus vai fazer, né? Pode mandar sentar, pode mandar. Às vezes você tem que ousar, tem que tomar essas atitudes ousadas, e aí e o Senhor, irmãos, é tremendo, né? Porque o Senhor lhe honra esse tipo de atitude. Quando você toma assim algumas atitudes assim ousadas, o Senhor honra, e aí ele coopera com a nossa liderança. Ele não deixa a gente sozinho. Por quê? Porque tem todo para você não estar fazendo nada de mal. Você na verdade está querendo despertar a fé dos irmãos. E isso é liderança também, né? Eu uso sempre esse exemplo. O R.R. Soares, um dia, ele dando testemunho que ele estava dando um treinamento de obreiros. E aí o que ele fez? Ele pegou os obreiros e foi para a rua. Assim, hoje eu vou dar uma aula para vocês de como expulsar demônio. E ele foi para a rua. E aí chegou lá aquele grupo de obreiros com ele foi procurando demônio, para tudo quanto é lado, no meio da rua. Até que encontrou um cara lá no canto, começou a orar e o cara se manifestou. E o demônio começou a falar ali na boca daquele homem. E tinha um obreiro assim mais atrás que estava distraído. Quando ele olhou aquilo assim, de repente, ele se assustou. E ele falou assim: está
repreendido em nome de Jesus. Aí o demônio foi embora. Aí o RR falou assim: meu irmão, pelo amor de Deus, tanto trabalho para encontrar um demônio, agora você faz um negócio desse. Como que eu vou explicar para os obreiros agora? Eu ri demais, nem vocês aqui. Eu ri demais, né? Então, liderança é isso, é levar também os liderados ao encontro de determinados desafios e eles verem, né, como é que Deus corresponde. E Jesus está mostrando isso para nós nessa passagem, ok? Vamos lá, é o 2.3 agora? Vai ler? Pode ler. A liderança organizacional. Lembramos que a igreja é o povo de Deus, organismo, organizado num tríplice aspecto social, aspecto espiritual, aspecto econômico. Como entidade organizacional, a igreja tem a finalidade também de atender a missão para a qual Deus a constituiu. Objetivos da organização: simplificar o trabalho, facilitar a execução, reunir os recursos materiais e humanos, definir as tarefas de cada um, delegar autoridade com responsabilidade, planejar o que vai ser executado, integrar as pessoas nas tarefas, organizar o tempo a ser feito o trabalho, avaliar os resultados, compreendendo o desenvolvimento de uma boa organização, quanto à existência em função da necessidade, quanto à expansão à medida que cresce, quanto à eficiência, seu funcionamento deve ser entendido. Ok, vamos tentar entender isso aqui, né? Quando a gente fala de liderança organizacional, e lógico que nós estamos falando principalmente da liderança nos moldes bíblicos, né? Mas nós somos seres humanos, somos um grupo social. Esse grupo social precisa ser organizado, precisa ter alguém que dê, né, o ritmo, para que a gente possa o quê? Acompanhar a batida. Que nem naqueles navios, né, que eram que a força motriz dependia de quem estava ali nos remos, mas se a gente observa, quando a gente vê nos filmes, todos os remos ele bate na água ao mesmo tempo e sai ao mesmo tempo, né? Não tem, porque uma diferença que dê já dá diferença na direção que o navio está indo. Na igreja não é diferente. Então a gente precisa sim ter essa noção administrativa, organizacional, para a gente. Então, por exemplo, quando um dirigente, né, quando ele trabalha de forma organizada e que ele estabelece os líderes de departamento, quando ele estabelece, né, no caso do pastor Manuel, o dirigente de congregação, então ele na verdade ele está cumprindo com o papel dele. E a igreja é isso aí, é cada um tomando conta ali dos seus respectivos departamentos. Isso vai dar um somatório, né? Então a princípio é o quê? Para aliviar cargas, fica tudo em função na dependência do líder, ele não consegue dar conta de tudo, né? A gente até cobra demais, né, os nossos líderes. Eu considero que a nossa liderança é uma liderança cruel, porque tudo depende do pastor da igreja. A gente não se coloca ali debaixo do ombro dele muitas das vezes, e a gente tem muitas das vezes capacidade de chegar para o irmão ou para a irmã: irmão, vou orar por você, vou te ajudar nisso. Então pegar a Bíblia, dar um conselho bíblico para o irmão, para a irmã. Olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Às vezes está brigado, marido e mulher, às vezes está
com problema de relacionamento com o filho. A Bíblia tem conselho para tudo isso aí. E a gente precisa também. Agora, se você vê que é alguma coisa que foge à sua instância, aí você vai procurar um líder, né? Mas, vamos lá, olha só. Lembramos que a igreja, o povo de Deus, é um organismo, é organizado de tríplice aspectos: social, espiritual e econômico. Ok? E como entidade organizacional, a igreja tem finalidade. Quando você organiza alguma coisa, quando você organiza este grupo social que a gente vive, uma das atividades e uma dos objetivos é o quê? Simplificar o trabalho, que nem o Paulo acabou de ler aqui, né? Então, quando você distribui tarefas, você se desonera. E a ideia aqui é o quê? É que você possa alimentar seus liderados diretos. Esses liderados diretos possam também alimentar aqueles que estão no seu grupo, na sua equipe ou no seu departamento. Então, essa interação entre você e os líderes diretos é muito importante, que à medida que você investe nisso, mais fácil fica o seu trabalho. Ok? Outra coisa é facilitar a execução. Porque se você pega uma tarefa que você precisa ser realizada, e se você divide ela em várias etapas, pega um pedacinho disso e entrega na mão de cada um, no final, somando tudo, vai dar tudo que você quer, né? E você não precisa fazer tudo, senão você vai morrer de trabalhar. E esse não é o desejo de Deus, tá? Reunir recursos materiais e humanos. Você precisa ter a noção, puxa vida, onde eu quero chegar? O que eu quero fazer esse ano? Eu quero fazer um congresso. Eu quero fazer um congresso de jovens. Quero realizar um congresso de adolescente. Quero realizar uma EBF. Então, essa é a visão macro, né? Você pega isso aí e relaciona vamos dizer assim, em tudo aquilo que você deseja alcançar como líder. Agora você tem que pensar aqui, o que eu tenho de recursos materiais e o que eu tenho de recursos humanos. Bom, eu já posso entregar essa parte aqui da IBF para o departamento infantil. Chama o departamento infantil, nós vamos ter uma IBF em tal data, né? E aí eu quero que vocês me tragam as necessidades, a programação, e aí eu vou dar uma olhada nisso e vou dizer como é que tem que ser feito, o que pode fazer, o que não pode, que tem que ter sempre aquele olhar, né, aquele toque da liderança, para que as pessoas saibam que elas não, vamos dizer assim, não fazem o que bem entende, mas existe alguém que está ali batendo bum, 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 e a gente está fazendo esse navio andar, certo? Então você precisa pensar nisso. Recursos materiais e humanos, às vezes são mais recursos humanos do que materiais, né? Vamos lá. Delegar autoridade como responsabilidade. Eu costumo dizer o seguinte: quando você delega, você não abandona. Delegar não é abandonar. Você delega e você acompanha. E aí você procura estar sempre junto com os seus liderados, aqueles que estão ao seu lado. Eu não diria que estão abaixo, que estão ao seu lado, estão te ajudando na sua liderança. Então, esse feedback, esse retorno, meu irmão, como é que está indo lá? Pastor, está indo bem, graças a Deus. Me fala aí sobre os projetos, me fala aí sobre a programação desse ano. O que você está... Às vezes é difícil a gente chegar para um liderado e perguntar para ele: o que você está precisando? O que a gente pode melhorar? Mas é importante fazer isso, porque muitas das vezes a gente pensa o seguinte: o pastor me colocou aqui, me abandonou, me deixou eu aqui. E não é essa a ideia, né?
É a mesma coisa, a gente na caserna, a gente fala de pagar a missão, né? Você paga a missão para um subordinado, então, muitas das vezes, tem atividades que ele vai desenvolver que ele tem limitações, mas às vezes você precisa empoderar essa pessoa, tem que dizer assim, você consegue fazer. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha uma missão para cumprir, e aí o tempo era curto, os recursos eram poucos, mas a gente tinha que cumprir a missão dentro daquele período previsto. E aí, subordinados, somente não falo aqui na igreja, né? Mas na caserna é desse jeito. Ah, chefe, não vou conseguir fazer. Por quê? Meu computador deu pane. Ah, seu computador deu pane? Toma o meu. Bota lá em cima da sua mesa. Me dá o seu. Vou mandar para você achar. O que falta agora? Não, agora eu vou trabalhar. Tá certo. Aí você passa aí uns 2, 3 dias. E aí, tudo certo? Vai conseguir cumprir o prazo? Né? Então, ou seja, você dá as condições, não somente a cobrança. Porque aí é muito fácil, né? Você delega e diz, ó, se vira. Mas aí nós precisamos entender o seguinte, que as pessoas têm as suas limitações. Eu tinha um chefe, um coronel, lá em Manaus, o camarada era terrível, ninguém queria trabalhar com ele. Até os majores, eu como tenente, os majores não queriam despachar com ele, mas ele me respeitava muito. E daí, quando o major queria, por exemplo, despachar com ele disse, Teixeira, eu não entro na sala daquele homem não. Se você quiser, despacha com ele lá. Porque eu já tinha mandado aquele processo para a mão dele e ele deveria despachar com ele. Aí o que ele fazia? Ele fazia a parte dele, assinava e devolvia para mim. Chefe, mas eu não posso bypassar o senhor é mais antigo que eu. O senhor tem que ir lá. Eu não entro lá dentro. Se você quiser esse processo aí finalizado, você vai lá e faz. Aí tá bom. Aí chegava lá, me apresentava, não. E aqui está dizendo, por que fulano não veio? Não, ele não pôde. Ele não pôde, pediu para eu. Dava um jeito, né? E aí, a gente, de uma certa forma, eu sofri um bocado na mão desse coronel. Eu contei uma equipe que a gente tinha uma missão para cumprir, tinha que fazer um planejamento anual para ser mandado para Brasília, porque quando é votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, cada comando tem que fazer o seu planejamento. Isso vai entrar numa lei que vai votar o orçamento do ano seguinte. E cada grande comando fica ali exigindo que a gente faça o nosso planejamento. Teve dia de eu trabalhar até meia-noite, 1h e diz, o regulamento diz que o militar ele não tem folga. Folga do militar é concessão. Ele é militar 24 horas por dia, né? Então ele é concedido a folga a ele. Então não tem direito a diária, não tem direito a hora extra, nada disso. E aí, aonde eu trabalhava, não tinha alimentação. Só que não havia recurso financeiro para pagar a alimentação para nós. Mas esse homem, ele conseguiu ir em Brasília e conseguiu um recurso para pagar essa equipe a alimentação que nós não tínhamos direito. Então, tamanho era o encanjamento dele com o trabalho, né? Então ele era fissurado nele no trabalho. Acontece que ao término do trabalho a gente conseguiu cumprir a missão, entregando tudo. Eu tive que manter os sargentos, os soldados, tudo ali. Gente, não vamos desesperar, vamos cumprir. Todo mundo querendo revoltado. Se aparecesse uma arma ali, eles descarregavam em cima daquele coronel. Ele disse, ó, gente, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração aqui. Aí todo mundo orava junto comigo e a gente trabalhando.
Conseguimos cumprir a missão, entregamos para ele e ele mandou em tempo hábil lá para. Aí ele disse: Teixeira, agora vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco, vamos para o clube dos oficiais, chama todo mundo da sua equipe. Mas era desse jeito: pifou o computador, ele pegava o dele, coronel, não tem viatura para eu levar a equipe e eu preciso pegar todo mundo em casa. Toma a chave da minha viatura. Jogou na minha mão, né? Ou seja, poderia ter todos os defeitos, mas dava condição de trabalho. Eu estou reportando, passando isso para vocês, porque líder muitas das vezes é isso. Ele se priva de alguma coisa que ele poderia ter direito, mas para quê? Porque o objetivo é maior do que a gente, a missão é maior do que a gente, e principalmente aqui na igreja, né? Se a gente é chamado por Deus, nós temos uma missão, nós fomos escolhidos, temos uma missão maior e a gente precisa entregar essa missão, né? E fazer bem feito, que a Bíblia diz que é o quê? Maldito quem me ajuda? Quem fizer a obra relaxadamente, né? Então, e a Bíblia também diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Então, nós não temos que ter medo de ser cobrado, né? A gente precisa simplesmente fazer tudo que a gente fizer, fazer como está fazendo para Deus. Ok, gente. Vamos pegar aqui, ó, perspectiva bíblica da liderança organizacional. Quem que lê aí para a gente? Ponto 4. Perspectiva bíblica da liderança organizacional. Tomemos o exemplo do apóstolo Paulo da sua natureza. Durante sua viagem, Atos 27:54, deve merecer confiança no que faz, sempre toma a iniciativa, fala com autoridade, fortalece os outros, é otimista e entusiasta, é um motivador, focaliza os objetivos e não os obstáculos, lidera ativamente as pessoas. A direção da liderança. Por que temos objetivos? Tá bom, só até. Então, nessa perspectiva bíblica da liderança organizacional, na verdade, quando Paulo aqui vai falar aqui sobre essa viagem do capítulo 27, do 1 ao 44, em que ele está sendo levado para ser preso, ele está dentro de um navio, passam por tribulações, inclusive por naufrágio, mas Paulo chega numa cidade e diz assim: olha, Deus me falou que a gente não deve ir. E aí eles teimaram e foram, e aí naufragaram. Só que aí antes do naufrágio, Paulo disse assim: olha, Deus me falou, e ele era um preso, que ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Nós só vamos perder a carga, mas ninguém vai morrer. Aí a Bíblia diz que Júlio, me parece, que ele tratava bem Paulo, porque reconhecia nele, e ele estava numa posição acima de Paulo, hierarquicamente, mas ele reconhecia nele a liderança espiritual que Deus tinha dado a ele, né? Porque o líder espiritual, ele tem visão de Deus e ele traz segurança. Então, quando você segue a visão de um líder que tem a visão de Deus, você está seguro. E é isso que esse texto quer falar para nós, sobre a importância da liderança organizacional na visão espiritual. Ok? Vamos ver aí, quem que vai ler agora? Direção da liderança. Porque temos objetivos, o líder é aquele que sabe para onde está indo. Ele tem objetivos bem definidos em sua mente e em seu coração.
nada é capaz de desviá-lo dos seus objetivos. Pode ler mais esse 1.2, por favor. Os objetivos têm fundamentos bíblicos. Perspectiva bíblica dos objetivos. Jesus tinha objetivos. Paulo tinha objetivos. 1.3, pode ler também. Características psicológicas dos objetivos. Características psicológicas. Os objetivos dão direção, servem para medir as nossas decisões. Os objetivos envolvem as pessoas. Quando um objetivo é alcançado, todos ficam motivados, criando um elo de união no grupo. Os objetivos neutralizam o negativismo, capacitam-nos a desviar a mente daquilo que é negativo em circunstâncias adversas, focalizando as possibilidades futuras. Pode finalizar aí. Os objetivos são sinais. Os objetivos são sinais ao longo da estrada. Mostra-nos a direção a seguir. E quanto já andamos e quanto ainda temos que andar. Ok. Tá bom, deixa eu chamar. Então, meus irmãos, é o seguinte, ó. A gente traça os objetivos, né, de forma mental. Só que você precisa definir esse objetivo, lógico, debaixo de oração, buscando a Deus, mas você precisa ser persistente naquele objetivo. Então, por exemplo, né? Eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Por quê? Porque com isso eu vou servir melhor no corpo de Cristo. É um objetivo. Bom, agora se eu quero chegar lá, eu tenho que estar me preparando já. Como que eu vou pagar isso? Eu vou trabalhar e estudar? Vai ser uma faculdade durante o dia ou durante a noite? Não, tem que ser durante a noite, que durante o dia eu trabalho. Então nisso você já está montando a sua sequência de metas para você alcançar aquele objetivo, aonde você quer chegar, tá? E isso, irmãos, tem a ver, né, com o quê? Com o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Eu quero ser um policial. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer? Vou pesquisar. O que faz um policial? Quais são as especialidades? Aonde que eu poderia atuar? O que tem a ver mais comigo? Eu quero ser um engenheiro de sistema, quero ser um engenheiro eletrônico. Puxa vida, se eu entendesse um pouquinho mais de informática, quanto que eu poderia ajudar? Se eu entendesse de obra, como que eu poderia estar ajudando hoje na igreja? Eu poderia estar também me voluntariando, doando umas férias para Jesus. Quando eu estive em Manaus, morei lá quase 4 anos e pouco, eu tinha uma licença especial vencida. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Jesus, eu quero doar essa licença para o Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu posso fazer na sua obra. E aí eu procurei o pastor presidente de lá e falei com ele: olha, Deus me mostrou da gente fazer um simpósio missionário aqui, envolvendo todas as igrejas de Manaus, eram em torno de 1000 igrejas, né? E a gente fazer num centro de convenções. E eu fiz esse voto a Deus. Falei com o pastor e ele disse: é de Deus. E nós estamos orando por isso. Já há algum tempo que a gente pede isso a Deus. A gente precisa disso aqui. E aí, quer dizer, as portas se abriram. No primeiro dia que eu entrei de licença especial, eu estava lá na igreja. Chegava de manhã, só saía de lá à noite, planejando, preparando tudo, convidando preletores,
missionários que estavam junto com os índios, na mata, fazendo contato com as agências missionárias, aí Novas Tribos, Jocum e outras mais, e a gente conseguiu montar toda aquela grade do que iria acontecer naqueles dias, né? E aí nós tivemos uma semana missionária e finalizamos no domingo, um grande culto. Bom, isso só foi possível por quê? Porque primeiro a gente estabeleceu o quê? Uma meta. A gente estabeleceu um alvo, um objetivo. E perseguiu isso e não deixou que nada viesse a atrapalhar. Ok? Bom, irmãos, nós conseguimos chegar até 1.3, tá? Nós finalizamos. Na próxima aula nós vamos dar continuidade do ponto 4 em diante. Marque aí na sua apostila, tá? Para a gente, que aí eu vou perguntar onde a gente parou e a gente continua daí em diante. Ok? Pastor Júlio.